Oi, Beto. Oi, pessoal. Não sei o que aconteceu, o Instagram, ou eu apertei alguma coisa errada aqui. Tô chamando você, Beto. Eita, tá dando que o Beto não pode participar. Ai, meu Deus do céu. Aceitar. Oi, Oi. voltamos. Não sei o que aconteceu, derrubou minha live aqui. Então, eu estava assistindo uma live há pouco tempo atrás Ah, do Daniel Dias e do André Brasil. O hum. Instagram também deles, que eles estavam na live, estava sendo derrubado, assim, foi derrubado umas 5, 6 vezes durante a Nossa, live. bom, vamos. Menos mal que então a gente já sabe que pode estar com algum problema. Eu fiz semana passada, estava normal. Patrícia, eu já te vi aqui, deixa eu ver se eu consigo te colocar. Não sei o que aconteceu, galera que tá entrando de novo, que o Instagram derrubou a gente. Já te chamei, Patrícia. Oi, Emerson. Oi. Começando de zero, então. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Oi, Lindaura. Então, eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas, ideias pela energia do esporte, seja qual movimento for, sempre é preciso, né? E tem sido muito legal nesse um ano e meio aí, tenho conhecido muita gente bacana. E é assim que eu cheguei na Claudinha, e na Claudinha acabei chegando na equipe 15 quando eu fiz a travessia do Tijuquinho e conheci o Beto. E agora ele trouxe a Patrícia para estar aqui com a gente. Então, bem-vindos. E, por favor, se apresentem, né? E depois a gente vai batendo um papo aqui. Vamos lá. Patrícia, primeiro. Eu estou com uma doutora e um mestre, é isso mesmo? Por, Chique hierar- isso hoje. por hierarquia, vai a professora doutora se apresentar primeiro. Imagina. Bom, boa noite a todos. É um prazer, primeiramente, Alessandra, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre natação em águas abertas, um esporte que vem crescendo aí ao longo dos anos. Né? Essa pandemia pode ter trazido alguns aspectos ruins, mas a gente tem percebido um movimento de crescimento de pessoas em modalidades esportivas em locais abertos, e esse fenômeno tem acontecido também com a natação em águas abertas, né? Então é sempre importante a gente falar um pouquinho. Estou vendo várias personalidades, tem gente do vôlei sentado aqui assistindo a gente, ex-alunos, alunos, muita gente querida. E eu sou profissional de educação física, sou formada aqui pela UFRJ, no Rio de Janeiro. Tenho a minha formação mestrado, doutorado e pós-doutorado na área médica, mas sempre voltada à avaliação de aspectos fisiológicos, de aspectos relacionados à prática de exercícios físicos. E, atualmente, eu trabalho mais fortemente com pessoas com deficiência, com atletas com deficiência, investigando os benefícios da prática esportiva, tanto em aspectos psicoemocionais, fisiológicos, enfim. E junto ao Roberto, né, que foi meu aluno de mestrado, nós desenvolvemos um projeto sobre atletas com deficiência, com remadores, Que legal. e pois é, e foi a partir de aí a partir desse ponto, né, que a nossa parceria começou e evoluiu até chegarmos aí à natação em águas abertas. Que bacana. Olha, só antes de você falar, Roberto, como as coisas estão, né? Eu tenho um podcast, né, pelo movimento que chama Gotas de Energia, e tem uma amiga minha que é ultramaratonista, não aquática, de corrida, Uhum. e ela é atleta guia. E ela, nos podcasts, ela justamente fala sobre isso, e ela tem feito um bate-papo, né, com os atletas guiados, com as pessoas com deficiência visual. E eu estou aqui no Paraná, em Curitiba, e aí eu fui sábado conhecer uma dessas atletas cegas que grava para mim. Foi muito bacana. Inclusive, eu vou fazer um com Ah, eles no dia 14 sobre atleta guia, atleta guiado,
Vão ter 3 atletas cegos lá com a gente, muito, muito legal. Eu não sabia que vocês trabalhavam também com essa parte. A Patrícia deu uma Sim, postada no Instagram, mas o Roberto não, legal. eu sou suspeita para falar do esporte adaptado, que é realmente aí o que me movimenta. Legal, olha, eu conversei com bastante, a gente já fez live com para-atleta, com atletas transplantados. Muito legal perceber que como o esporte faz bem para eles também, né? É, e ajuda a eles se conectarem com a sociedade de uma forma mais justa, menos. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Realmente inclui eles, né, de uma forma melhor. É uma grande ferramenta nesse sentido, né? E a gente luta para que o esporte seja efetivamente inclusivo. Exatamente. Porque a gente sabe que ainda existem algumas barreiras, sim. mas a gente, enfim, veste a camisa e vamos atrás. Isso aí. Então vamos lá, mestre Roberto Costa. Chegou a minha vez. O nome da sua página não poderia ser melhor, né? Esporte Conecta. Quando você falou da rede, né? Você conheceu a Claudinha e através da Claudinha você me conheceu e acabou conhecendo a Patrícia. Então, acho que essa é uma das melhores ferramentas do esporte. Realmente conectar as pessoas. E isso é uma das minhas grandes paixões, assim, desde da infância para a adolescência, quando eu fui atleta, e depois na minha carreira como professor de educação física. Além de professor de educação física, eu atuo como guarda-vidas nas praias cariocas. E há 13 anos eu trabalho com natação em águas abertas. Durante um certo período assim da minha carreira, há uns 9 anos atrás, 8 anos, tinham coisas que me incomodavam, assim, incomodavam pessoalmente com relação à minha estagnação, teoricamente, né? Minha estagnação de estar distanciando muito a minha prática da parte científica, assim, da parte do investigatória, dos estudos, dos artigos, de livros. Foi quando eu tive a ideia de procurar o mestrado. Eu também trabalho com pessoa com deficiência, lá na equipe 15. Acho que é uma das únicas assessorias do Rio de Janeiro que recebe indivíduos com qualquer tipo de deficiência. E eu precisava aprender, me aprimorar. Foi quando eu conheci a professora Patrícia Vigário, pedi para ser orientando dela, fiz a prova, fui orientando. Durante o meu mestrado, estudei atletas remadores amputados, né, de membros inferiores, e não só remadores amputados, como indivíduos com diversos tipos de pessoas com deficiência, né, indivíduos com algum tipo de deficiência. E 2020, 2021, assim, tem sido muito bom, assim, para a natação em águas abertas, para o esporte, quando a gente fala muito bom, completando aí a linha de raciocínio da professora Patrícia Vigário, a pandemia nos trouxe um alerta, né, algo de ruim com relação à doença, com relação ao estado pandêmico que nós nos encontramos, e ao mesmo tempo fez com que o esporte outdoor, o esporte ao ar livre, crescesse de uma forma absurda. A maioria das assessorias esportivas dobraram o número de alunos, a procura é cada vez maior pelo esporte ao ar livre. Eu acho que as pessoas acabaram descobrindo o quão fascinante é esse contato com a natureza, essa oportunidade de você estar em novos desafios ali, principalmente quando a gente fala de natação em águas abertas, que cada dia realmente é um dia, né? A água está mais gelada, está mais quente, tem um vento diferente, tem uma correnteza diferente, você nada em águas mais claras, águas mais escuras. Então, são desafios que nós nos colocamos à prova aí durante a nossa prática. E é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Obrigado pelo convite. E é bem isso mesmo. Eu sou atleta, né, lá do Sidney Pereira Tino, no Recreio dos Bandeirantes, e é exatamente o que você falou, praticamente dobrou
Cada dia é bem-vindo atleta novo ao grupo, bem-vindo atleta novo ao grupo. Nossa senhora, todo dia está entrando uma pessoa nova no grupo. E é o lado legal, né, que você trouxe. A gente sabe de todas as restrições que todos vocês sofreram, que dão aula aí ao ar livre também, né, na época mais crítica, mas agora estamos entrando nos eixos. Mas vamos lá, então vocês, eu não tinha ideia dessa ligação de vocês pela parte de pessoas com deficiência, mas muito legal. E eu conversei com alguns atletas de remo também, e inclusive os que foram para a Paralimpíada, o Cowboy, o técnico dele, o Thiago Pupo, o Giovanni. Nossa, foi sensacional a live. Eu tenho uma curiosidade, Alessandra. Durante o meu mestrado, assim, na parte de paracanoagem, eu precisava aprender cada vez mais. Aí eu me matriculei num curso de arbitragem de paracanoagem e velocidade. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Cowboy, fui arbitrar em alguns brasileiros de paracanoagem e velocidade. Para mim foi uma experiência incrível. Ele é muito divertido, né? Depois eu vou mandar. Só rir na live com ele. É um perfeito palhaço, num bom sentido. Uma figuraça. Uma figuraça. Vamos lá, gente. Aí, então, vocês resolveram se juntar e escrever um livro sobre águas abertas, é isso? Natação em águas abertas. Na verdade, antes do livro, a gente teve a publicação de um artigo. Então, na verdade, tudo começou com a pandemia, né? Enfim, nós tivemos que nos reinventar, acho que todos nós, independente da área de atuação, né? Eu sou professora universitária, eu saí numa sexta-feira da faculdade, e com a notícia que viria uma pandemia, enfim, que segunda-feira não teria aula, e na segunda-feira eu já tive que dar aula online, eu nunca tinha ouvido falar em Google Meet. Sério? Né? Foi então assim? foi aquela coisa... Foi. Na minha universidade, sim. Foi numa sexta, na segunda eu já estava dando aula online. E, enfim, todos nós tivemos que nos readaptar. Ó, mais gente do esporte adaptado chegando aí. Tem um monte de gente querida do esporte adaptado assistindo a gente. E aí, eu, enfim, me adaptei em termos de professora, sendo professora universitária. Roberto teve que se adaptar. Uma adaptação talvez muito mais desafiadora do que a minha, porque o trabalho dele seria tirar pessoas que nadam no mar e colocar essas pessoas para se exercitarem em casa, né? E aí a gente conversando, né? Bom, e aí, como essas pessoas estão se sentindo em relação ao bem-estar? Então, será que se exercitar em casa é a mesma coisa que se exercitar no ambiente, ao ar livre? A gente sabe que não, mas vamos quantificar, né? O quão bem ou quão mal essas atividades estão trazendo para essas pessoas. E foi aí que a gente fez um trabalho que foi publicado numa revista e que falava sobre a Covid-19 e quando a onda da internet substituiu a onda do mar. Sério? E aí nós fizemos esse é o título do trabalho, a Covid-19, a pandemia... quando a onda da Covid-19 e o distanciamento social. Quando a onda da internet substituiu a onda do mar. E que foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós fizemos uma pesquisa com os alunos da assessoria, da equipe 15, para investigar o impacto dessa interrupção no bem-estar, na percepção do bem-estar, da qualidade de vida. E a gente percebeu que o maior impacto foi a qualidade do sono, que piorou muito, e a ansiedade. E algo que ficou muito marcado assim é que a perda do contato com a natureza era um dos fatores que mais contribuíam para essa pior percepção de qualidade de vida, pior percepção do sono, maior ansiedade, enfim. Aí nós publicamos esse artigo, foi muito bacana, e logo em seguida o Roberto começou com a série de lives, né, Roberto, da equipe 15, e aí ele fez uma busca aí de profissionais que pudessem agregar valor em termos de aspectos importantes para a prática da modalidade, para a divulgação também da modalidade. E aí foram mais de 50 horas, né, Roberto, de lives e profissionais muito bacanas de todo o Brasil. Isso foi uma coisa muito bacana também, pandemia, né? A pandemia acabou estreitando caminhos, né, encurtando. E nós tivemos contatos com profissionais do Brasil inteiro, algo que talvez não seria tão possível, né? Sim, certamente. E aí, enfim, eu falei, Roberto, olha só, a gente tem muito conteúdo bacana, muitos profissionais bacanas,
E a gente poderia sistematizar isso num livro, porque a gente sabe, nem todas as pessoas assistiram a live às vezes se perde, e a gente sabe da importância de evidências científicas para o crescimento do esporte. Praticar é muito bom? Sim, é muito bom, mas a gente precisa, né, ter um embasamento científico, teórico, para que a gente possa melhorar o condicionamento físico, para que a gente possa melhorar nossas estratégias em termos de intervenção, de acompanhamento. Eu falei, Roberto, vamos lá, vamos sistematizar isso no livro, e foi assim que o livro surgiu, né? Natação em águas abertas, uma abordagem de aspectos fisiológicos, nutricionais e psicoemocionais. E muitas Então, a vezes, partir eu quando falei, nós bom, já pensamos... não tem aquele ditado, né? A história lá do limão faz uma limonada. Eu falei, vambora, vamos fazer a limonada. Conseguiram fazer em tempo recorde um livro, hein? Porque se começou... Como? Conseguiram fazer num tempo recorde o livro. Então, o livro foi desenvolvido, acho que assim, tem uns 6 meses, Patrícia. A gente vem Por aí. desenvolvendo o livro, assim, e o interessante, quando nós pensamos em natação em águas abertas, todo mundo só pensa no resultado, muitas vezes no resultado final, né, no desempenho. Eu quero melhorar meu desempenho, que está diretamente ligado ao tempo, sendo que todos esses fatores, assim, a natação em águas abertas é algo multifatorial. Então, você tem que pensar na natação como uma coisa macro. Então, essa é uma das partes mais bonitas, acho que nós conseguimos reunir no nosso livro. Tem lá o primeiro capítulo falando sobre a segurança aquática, professores especialistas voltados para a segurança aquática, é algo que é de extrema importância quando você pega os acidentes que ocorrem durante, por exemplo, provas de triatlon. 70% dos acidentes fatais ocorrem na natação em águas abertas. Então você vê aí a importância dessa temática. O afogamento é a segunda maior causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Você tem o segundo capítulo ali falando sobre periodização, onde você consegue programar e planejar o seu treinamento, então, numa linguagem mais acessível tanto para nadadores quanto para profissionais que trabalham com isso, e diversos outros temas abordados assim durante o livro. Então, eu fiquei lisonjeado com o resultado final. Eu acho que, de certa forma, ficou bem bonito o livro, bem encaixado. Eu acho que, para natação em águas abertas, vai ser um start, assim, um ponto inicial, né? Já que nós precisamos realmente de mais trabalhos, de cada vez mais e mais e mais a ciência envolvida, para que eu, a Patrícia, você, as pessoas que nadam, outros profissionais, todos nós consigamos, né, evoluir aí ao longo do tempo e junto com o esporte. Que bacana, agora eu quero só pegar o gancho do que você falou. Tem gente aqui até que parou o carro para poder assistir a live e depois estaciona. Luciano. E acho que a Thalita, ou a Thaís, alguém já passou assim, já deu parabéns para a dupla maravilhosa que está aí. Professora Thalita Pontes, que tem um capítulo escrito também aqui no livro. Professora doutora lá da UFRJ. Grande abraço aí, Thalita. Tamires, do grupo de pesquisa. Muita gente boa aí na live. Então, e quando você falou, né, dessa estatística aí de morte, o afogamento no mar, você citou o pessoal do triatlon, né? Assim, de feeling, vocês fizeram levantamento, mas de feeling a gente já ouve isso, né? Porque, bom, eu fui triatleta, mas eu vim da natação, então isso não era um problema para mim, mas a gente ouve muito isso, né? As pessoas querem começar a fazer triatlo, não sabe nadar, aprende a nadar, mas na piscina não quer fazer já uma prova longa. E impressionante, né? Como desrespeita não ouve o que o técnico está falando, que não é hora ainda dele ir para o mar, fazer aquela prova. E como vocês fizeram esse levantamento em relação à parte aquática, Roberto? Esse capítulo especialmente foi escrito pelo professor Fabrício de Masi, então desculpa te cortar, mas eu ia até falar
Então, agora, porque ele é meu amigo, eu nadava com ele. E ele, um tempo atrás, mandou uma pesquisa para a gente responder, levantar, ver se tinha Aham. dado, perguntava algumas coisas, falou que ele fez o levantamento de quantas mortes que ele já viu no mar. Ah, então agora tudo tá ligado, tem a ver com... Então, professor Dimasi, professora Daniela Melo, professor Gabriel Costa e Silva e o Spilman, que é uma grande referência aí da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Afogamentos. Então, você vê assim as pessoas que são realmente ligadas à questão da segurança aquática e do afogamento. Quando você fala sobre o triatlo, eu me lembro recentemente, 2017 ou 2018, teve aquele acidente ali naquela prova do triatlo no Pontal, né? E sumiu um atleta durante a prova, na parte aquática. Esse atleta ficou 3 dias desaparecido. Então, esse é um dos exemplos de acidente, assim, durante eventos relacionados à natação. 2010, um atleta olímpico, durante uma prova do Mundial, o atleta sumiu durante a prova, teve hipotermia. Então, são múltiplos os fatores que podem levar aí a um mal súbito, ou então um acidente durante a natação em águas abertas. Exatamente. E, e essa parte mais nutricional, a parte fisiológica, como que está construído? O que, que tem lá de legal que nós vamos aproveitar aí como nadadores? Passo a palavra para a professora Patrícia Vigário. Vai lá. A gente tem um capítulo que foi escrito pela Patrícia Marques, que ela é nutricionista, e ela aborda aspectos importantes, como, por exemplo, a questão da hidratação, que muitas vezes é negligenciado pelo atleta. Né? Às vezes, quando você faz uma corrida de rua, por exemplo, né, um sinal muito claro que você está desidratando é o suor. Você percebe logo ali. Ainda assim, algumas pessoas negligenciam, né? Só que na natação, muitas vezes, isso acaba ficando mascarado. Como a gente não consegue perceber que nós estamos suando, né? Muitas vezes as pessoas, não estou desidratando. E, na verdade, qualquer contração muscular, isso envolve a produção de energia, envolve a produção de calor. Então, intuitivamente, tem suor. Às vezes as pessoas falam assim, não sei por que quando eu nado, meu óculos embaça. Aí eu falo, tá embaçando porque você está produzindo calor. Esse é um dos motivos. Eu pensei sobre isso quando o óculos embaça. Às vezes embaça porque tá ruim, mas uma boa parte das vezes é porque você tá produzindo calor, você tá suando, é por isso que tá embaçando, você tá ficando quente. Não é sempre e aí ela... óculos, então, né? Já vai chegando. Nem sempre. Poxa, já passei o detergente, já passei o sabonete Johnson, já passei cuspe no melhor. Já deu uma lambida, Você vai melhorar quando você parar de suar. Ainda bem que você está suando, porque o suor é um mecanismo fisiológico para você se refrescar. Se a gente não suasse, a gente aumentar demasiadamente a nossa temperatura interna e ia dar ruim durante a prática do exercício, né? E então ela fala esses aspectos relacionados à questão da hidratação. Antes do exercício é importante fazer uma hidratação prévia, né, dias antes. Durante a prova é importante também, então ela faz essas recomendações. As recomendações relacionadas também ao consumo de carboidratos. A gente tem uma parte bastante interessante também, que foi até escrita pela professora Thalita Ponce, que se refere ao perfil glicêmico e pessoas com diabetes também, que praticam modalidades de longas distâncias, né, modalidades mais com a característica aeróbia, que é muito comum o caso de hipoglicemia. Então, você tem, até pegando o assunto que você tocou anteriormente, né, das causas de afogamento, mal súbito. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, pode estar ali nadando, ter uma hipoglicemia, passar mal, e se não estiver bem assessorada, vai se afogar. E a gente pode usar algumas estratégias, como, por exemplo, o próprio consumo de carboidrato, ou então fazer um sprint, dar o tiro, fazer uma natação de 100 metros aproximadamente. Isso aí já seria suficiente para ajudar a aumentar os níveis glicêmicos. Então, a gente faz essa abordagem, essa abordagem que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Às vezes um profissional tem um aluno, eu tenho um aluno que tem diabetes, ele gosta de nadar longas distâncias, mas eu fico inseguro, né? O quão bem ou quão mal, porque
eu falo isso porque eu também tenho diabetes, então algumas pessoas ficam inseguras. Eu estou bem, mas no fundo sabe que não está bem, né? Não fala para o técnico lá, para o professor que não está bem e tenta, né, continuar o seu percurso. Então, o técnico, o profissional, o professor, sabendo disso de antemão, se ele está lá, né, no meio da prova, no meio do treino, a pessoa está passando mal, ele pode utilizar essa estratégia. Então, vamos fazer uns sprints, fazer uns tiros mais curtos, que isso vai ajudar a aumentar a glicemia, melhorar, então, o perfil glicêmico e continuar realizando a prova aí de uma maneira mais saudável. E aí, para esse atleta, só complementando, Patrícia, para esse atleta você acaba trocando a estratégia do seu treino. Geralmente a gente começa o treino de uma forma mais tranquila, né? Fazendo pelo aquecimento realmente, até chegar à série principal. Para esse atleta a gente começa com alguns sprints, né? Com alguns tirinhos, para depois ele começar realmente, efetivamente o treino. Isso é bem interessante. Sim. Não tem como eu não conectar, né? Desculpa algumas interrupções, mas assim, eu tenho uma parceria com Médicos Atletas, não sei se vocês conhecem, um perfil muito bacana também. E a gente todo mês faz uma live com atletas e especialistas da área médica, que também são atletas. E a gente fez uma sobre diabetes, uma das médicas era triatleta, de certo, ela deve saber isso, né? Porque ela é médica. Mas a gente falou muito mais de corrida, né? E vocês estão trazendo coisas legais para natação. Vou até dar vou mandar depois no direct especificamente para eles, para ver se eles já sabiam. Principalmente para ela, né? Que ela é triatleta, então vai estar na água também. Que bacana. Ó, deixa eu só ver um comentário aqui com o Luciano, sobre o que o Roberto tinha falado antes. Ótima colocação em relação à segurança aquática. No último Rei e Rainha do Mar, tivemos muitos atletas passando mal, alguns atletas nadando distâncias que não possuíam treinamento para isso, e alguns atletas que não possuíam treinamento para isso. Uhum. Alessandra, só respondendo esse comentário do Luciano Júnior. O Luciano Júnior é guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, é um cara bem experiente nessa área. Atua lá na equipe 15 também, é educador físico, trabalha diretamente com a natação em águas abertas. Então, ele teve uma percepção assim perfeita. A ansiedade, muitas vezes, da pessoa começou a nadar, eu quero participar de uma travessia, eu quero participar de uma prova. E então a ansiedade leva essa pessoa, por muitas vezes, ela está despreparada a se inscrever num Rei e Rainha do Mar, se inscrever em algum tipo de travessia, algum tipo de prova. Isso é muito comum e o risco é muito alto de acontecer algum acidente. Então, existe um questionário que é bem bacana, se você jogar no Google, assim, é um autoquestionário que foi produzido pela Sobrasa, onde o próprio atleta ele faz uma autoavaliação da sua capacidade e do que está envolvido com o evento, está envolvido ali com os eventos também naturais, com as causas naturais, se ele está apto ou não a realizar aquela prova. Então, ele vai imprimir esse questionário. Dentro desse questionário, tem 20 perguntas, onde ele vai se auto-questionar se realmente está tudo ok para ele participar daquela prova. Então, uma dessas perguntas é: a distância que você tem treinado está condizente com o percurso, com a distância que você se inscreveu para a prova? Você bebeu no dia anterior? A segurança aquática da prova que você vai realizar está adequada? Como estão as condições do mar para o dia da sua prova? Então, são perguntas ali, 20 perguntas, que ele mesmo vai pegar e vai responder, e tem que estar ok, tem que estar sim para todas. Porque se alguma dessas perguntas der um negativo, existe algum tipo de risco, algum tipo de perigo envolvido na realização desse desafio, dessa prova que esse atleta vai participar. O Luciano ainda complementou aqui, ó, espero que muitas pessoas possam ter acesso ao livro, que ele contribua na preparação e diminua os acidentes dentro da água. Esperamos também, né? E assim, eu que nado no outro lado de vocês estão
Copacabana, a gente está lá na Zona Oeste, mas enfim, a gente sabe o quanto parece que o mar está tranquilinho e as pessoas totalmente desavisadas. Pode estar bandeira roxa, vermelha, azul, vinho, cor que for, mas entra, porque parece que está entra bem na vala, né? Então, para você é só ver fazer o trabalho. um exemplo do quão particular é assim, a natação em águas abertas, quando nós pensamos no esporte. Há 2 anos atrás, eu estive presente na travessia Flamengo-Urca, que é uma travessia tradicional do Exército, realizada todos os anos. Eu tive presente nadando. E o tempo do primeiro nadador para a prova de 2.500 metros, do campeão da prova, foi de 31 minutos. Hoje eu estive acompanhando a prova, não nadando, né? Eu e a professora Patrícia Vigaro, nós fomos lá participar da premiação. E o tempo do primeiro colocado aumentou em quase 9 minutos, 9 para 10 minutos. E aí, cara, o que é esse fenômeno? Assim, como assim? Os mesmos atletas que foram os primeiros colocados aumentaram o tempo em 8, 9 minutos num percurso tão pequeno. Então, o vento hoje de manhã estava muito forte, uma correnteza de sudoeste entrando de frente na praia do Flamengo e modificou totalmente o percurso da prova. Assim, os nadadores que iriam nadar 2,5 em linha reta acabaram nadando um pouco mais e fizeram muito mais força porque a ondulação, a correnteza estava muito mais forte. Então, são essas Inclusive, até uma atleta que já tinha conseguido, que já tinha participado 2 vezes, não conseguiu completar a prova em tempo. São 2 quilômetros só? 2,5, 2,5 quilômetros. 2,5. E ele já tinha ela já tinha participado nas 2 edições anteriores, completou tranquilamente, e hoje ela não conseguiu completar. Porque realmente estava... Tinha um tempo mínimo para completar a prova, né? E ela completou nos anos anteriores por 2 vezes, nessa ela não conseguiu completar no tempo mínimo. Poxa. Não, e vocês estão falando aí, eu estava vendo que o José Ferreira, que é o ultramaratonista, que fez o bate-volta do Leme Pontal, foi o segundo geral, né? Só isso. E ele relatou lá que pegou realmente correnteza, que teve uma hora lá que estava ruim, e a gente sabe da bagagem que ele tem e ele sabe o que está fazendo, né? Não está se metendo em qualquer lugar. Então, e agora acrescento o que vocês falaram, é para o pessoal ficar realmente ciente que não é brincadeira não, né? O mar não é brincadeira não, e então o livro de vocês tem tudo para nos ajudar como atletas e aos professores também, que como a Patrícia disse, eu acho que você que trabalha, né, muito com pessoas aí com... o certo é pessoas com deficiência, posso falar assim mesmo, né, Patrícia? Sim. Não é portadores, né? Pessoas com deficiência. E alguns profissionais eles têm receio de pegar alunos, né? Porque não sabe como lidar, não sabe como que eu posso trabalhar. Então, eu acho que esse público tem muito mais e esse mercado tem muito mais a crescer, porque desconhecimento, igual até a parte de corrida, atleta cego. Se eu sou professor de educação física, bom, eu não aprendi como que eu tenho que lidar para dar um treino para ela, né? Então, e até a questão de deficiência, o Douglas, que está aqui nos assistindo, falou que ele é ciclista e diabético, e sempre leva uma paçoquinha para ajudar. A Camila fez uma pergunta para vocês, eu acho que a Camila... ai, meu Deus, deixa eu ver o que ela tinha perguntado. Se tem algum exame. Não, ela tinha perguntado em dias frios, além da questão de usar roupa de borracha, a gente sabe que a água do Rio de Janeiro estava, pelo menos antes que eu... qual que é uma orientação que vocês podem dar, além da roupa de borracha, ficar um tempinho fazendo assim, né? Movimentando o dedo, falando, para ver se você está concatenando as ideias ainda, que outras dicas que vocês podem passar, ou se tem no livro em relação à temperatura da água? Eu particularmente, nos meus treinos, quando a água está muito fria,
eu utilizo como estratégia dar um bom aquecimento ali fora da água. Recomendo a utilização de roupa, né, do neoprene, roupa de proteção. E eu opto por encurtar meus treinos, fazer treinos um pouco mais curtos, porém um pouco mais intensos. Assim, eu encurto o tempo, faço um treino mais dinâmico, mais intenso e tento aproveitar esse tempo que eu encurtei. Não gosto de optar por treinos mais longos, assim, que na minha visão o esporte, mesmo tanto ele de forma recreacional, tanto ele de forma com objetivo, com foco no alto rendimento, ele tem que ser prazeroso. Assim, Sim. a pessoa que está praticando, ele tem que sentir prazer durante a sua prática. E é muito desconfortável nadar na água, quem nada sabe, na água congelante. Assim, a água do Rio de Janeiro estava em torno de 16, 17 graus. Então, dor nas articulações das mãos, dor aqui Bochecha. na bochecha, na nuca. Então, são coisas que você pode amenizar e tentar diminuir essa percepção, reduzindo ali, encurtando o seu treino e optando por um treino mais dinâmico, um treino com uma frequência cardíaca um pouco mais alta, você fazer um treino mais voltado para a parte anaeróbica. Vocês comentam sobre essa questão de diferença de temperatura, água muito quente, fria no livro, ou essa abordagem acaba que não apareceu ali? Aparece. Não, essa abordagem, Quer falar, professor? essa abordagem ela aparece nos aspectos fisiológicos, mas não de uma maneira aprofundada. A gente colocou aí como meta, a gente já pode dar o spoiler, Roberto, que vem o volume 2? Pode. Vai ter um capítulo específico para ele, né? Porque, como você bem levantou, a gente tem tido águas bem frias aqui no Rio e as recomendações já sinalizam uma certa cautela quando a temperatura está menor que 20 graus. Né? E isso porque a gente tende a fazer uma vasoconstrição, então os vasos, né, para a gente não perder muito calor, eles vão diminuir um pouquinho o diâmetro. Né? Então a passagem do sangue vai ficar um pouquinho mais dificultada numa situação em que a gente deveria estar recebendo mais sangue no músculo, né? Então isso também pode causar algum mal súbito, algum desconforto, e isso pode prejudicar aí a saúde do atleta, do praticante, enfim. Então a gente tem os aspectos fisiológicos, mas no próximo capítulo a gente tem falando do oposto também, né? Quando a água está demasiadamente quente. E a questão, mais uma vez, da desidratação, né? Que como eu estava comentando, às vezes as pessoas negligenciam. Eu não gosto de beber água durante a minha prática esportiva, porque eu fico com aquele desconforto gástrico. Então eu estou correndo e fico sentindo aquele chacoalhar, né? Nadando também sinto aquele chacoalhar também. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a desidratação está diretamente relacionada com o sistema cardiovascular. Então, uma desidratação pode levar a um desfecho cardiovascular ruim. Então, eu tenho um volume de sangue menor, meu coração vai bombear menos sangue, quando meu músculo precisa receber mais sangue porque ele está contraindo. E aí, para poder compensar, né, essa baixa quantidade de sangue, o que acontece com a frequência cardíaca? Vai lá para cima. Né? E aí isso pode levar a um mal súbito também, a um padrão de saúde ruim durante a prática esportiva, que não é o que a gente quer, né? A gente busca a prática esportiva pensando na saúde, e a gente acaba tendo desfecho ruim. Então, essa abordagem é extremamente importante. Não, a água quente que você falou, a gente sabe agora, eu também, né, conheci muita gente no Brasil inteiro pelas lives, e tem a travessia do Rio Negro Challenge lá, né, em Amazonas, do PRHD. Eu acabei conhecendo ele pessoalmente quando ele foi para o Rio. E, gente, o pessoal nadando lá à distância que a galera nada lá em água 29, 30, 31, 32, já me dá falta de ar, acho que mais do que entrar na água a 16 graus. Porque realmente é outra dinâmica, é outro treino. E deve ser muito, muito estranho, porque quando você entra numa piscina que está quente, você não consegue render, né? Porque você tem que nadar mais devagarzinho para poder continuar e fazer o treino inteiro. Imagine
no rio, mergulhar na água a 32 graus e nadar não sei quantos quilômetros. É diferente, então abordando esse aspecto também vai ajudar muita gente. Porque, como vocês bem falaram, cada vez mais nós atletas estamos procurando coisas diferentes para fazer também, né? Então, assim como as assessorias cresceu o número de alunos, apareceram mais desafios também, né? Pelo Brasil inteiro aí. Então, vocês têm que preparar a gente. E distâncias maiores também, né? O que eu tenho percebido atualmente é um fenômeno parecido com quando não na mesma velocidade, né, mas o que a gente observou nas corridas de rua. Uhum. Então, nós começamos com aquelas corridas de 5 quilômetros, aí as pessoas achavam, consegui correr 5 quilômetros, eu jamais conseguiria correr 10. Aí ela evoluiu para 10. Mas eu jamais conseguiria uma meia. Aí correu a meia. Aí jamais eu conseguiria a maratona. Aí está na maratona. E a gente tem observado esse fenômeno também no mar. Né? Então, as pessoas estão querendo superar seus limites, vencer novos desafios. E a preparação é bem diferente, né? Uhum. São estímulos bem... Com desafios cada vez maiores, e as provas são desafiadoras, são provas que estão ficando bem famosas. Assim, nós temos a Suimbisa com o Renato Ribeiro, lá em Ilha Grande, com 4 distâncias diferentes. Assim, nós temos a do Leme ao Pontal, né, que acho que é uma prova categórica aqui começou com o Luiz Lima, que foi o primeiro nadador a fazer o Leme ao Pontal, e agora com o Zé Ferreira, com um grande marco dele de ida e volta ao Leme ao Pontal. Assim, é muita distância, muita água. Só quem nada realmente sabe o quanto de água corresponde ao que ele nadou. Assim, nós tivemos o Arthur Pedrosa na volta à Ilha Grande, nadando 82,370 metros na volta da Ilha Grande. 82 quilômetros é muita água. Assim, então, são desafios que eram, assim, não eram pensados pelo ser humano, assim, e hoje em dia estão sendo realizados, mas por trás dos bastidores, para que esses desafios eles tenham êxito, por trás tem uma equipe multidisciplinar ali, tem uma nutricionista envolvida, tem um psicólogo envolvido, tem um treinador envolvido, tem a equipe de segurança aquática, a equipe de staff. Imagina você acompanhar essa prova durante 23 horas seguidas. Sim. Então, são 23 horas com o atleta nadando, é desgastante para o atleta e é desgastante também para a equipe que está acompanhando. Então, você tem que ter todo um suporte por trás disso, a autorização da Marinha, a autorização dos órgãos responsáveis, dos órgãos regulamentadores, para que seja realizada essa travessia, esse evento. Então, isso está sempre... A natação em águas abertas está sempre me fascinando por isso, assim, que as variáveis são múltiplas, são muitas. As formas de pensar, as abordagens, as formas de atuação, elas são múltiplas. Nós conseguimos inserir múltiplos profissionais dentro de um mesmo objetivo, dentro do mesmo campo, né? Então, é a parte fantástica da natação em águas abertas. E eu sou prova do que vocês falaram, porque eu, até 3 anos atrás, eu também era 3,5, tinha feito uma de 4, aí eu fiz acho que o primeiro 10 no Rei e Rainha, acho que foi 2019, foi antes da pandemia. E aí agora, eu fiz a Suimbisa esse ano, fiz em duplo, 37, então deu uns 20 para cada uma. Segundo o Renato, eu já posso me chamar de ultramaratonista, mesmo fazendo picado. E eu com mais 3 amigas já falando pro Renato, vamos fazer 85 ano que vem, em quarteto. Então tenho muito que aprender com vocês ainda. Já sou super sua fã, Alessandra, porque domingo eu nadei 3,5 e saí me achando assim, sensacional. Mas aos poucos mesmo. Mas exatamente o que vocês falaram, é o que tem acontecido comigo e muita gente aí que eu conheço, seja na água, seja na terra. Domingo nós tivemos um fato curioso, Alessandra.
Nós, a equipe 15, a equipe que eu trabalho, nós produzimos uma travessia. Geralmente nós produzimos nossas próprias travessias, né? E essa última foi da Praia do Vidigal para o Arpoador, que é uma distância de aproximadamente 4,2 quilômetros ali, 4.200 metros. E as pessoas se inscrevem, pegam lá o termozinho e se inscrevem na travessia, mas muitas das que se inscrevem você não conhece, assim. Não tem como você conhecer todos os atletas que aparecem, todas as pessoas que aparecem interessadas. E nós preparamos os 3 barcos, eram aproximadamente 100 nadadores, com uma segurança aquática de 3 traineiras e 12 guarda-vidas acompanhando com prancha, com caiaque, com stand-up paddle. Então estava bem seguro. Mas o fato curioso foi que uma das pessoas que estava inscrita mergulhou na água. Aí começou a nadar de cachorro. Eu olhei, aí eu falei, oi. Não é passeio. Não é passeio aquático. Não, nem dava para passear, assim. Começou a nadar de cachorrinho, eu fui até ela, remando, falei, oi, tudo bem? Aí ela, tudo, vim aprender a nadar. Eu falei, não. Eu falei, calma aí. Eu falei, hoje não é o dia para aprender a nadar, não. Nossa. E era corajosa, né? Porque se saiu partindo assim no meio da galera e... Corajosa, se empolgou, entrou ali no meio da galera. O mar estava com uma certa correnteza, uma certa ondulação, dificuldade. Se jogou no mar, eu olhei e falei, que coragem. Essa merece ser trabalhada para novos desafios. Né? Mas isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente puxa um ponto importante daí, porque essas pessoas, eu nado desde criança, mas no mar mesmo, como eu tenho pego aí no Rio de Janeiro, faz uns 3 anos para cá. E assim, você treinando no mar é muito diferente do que você ir competir no mar, né? Normalmente a competição, o cenário já é mais controlado e não é sempre que é liberado. Então é diferente quando você treina que você pega mais aspectos diferentes aí, né? E eu falo que apartamento, que eu já falei, já chorei no meio do mar, já chorei agarrada no stand-up do professor, já pedi para amiguinho sair comigo, já fiz de tudo, igual o Luciano aqui também tá falando que ele tem, acho que, um histórico de superação ali, que vocês ajudaram muito ele. Então, eu também falo de cadeirinha aqui, porque comigo realmente aconteceu isso. Mas o legal é isso. Vocês estão trazendo coisas para a gente aprender através do conhecimento de vocês, através dos livros, das aulas que vocês dão. E eu também acabei aprendendo nessa rede toda que eu fui conhecendo, além de fazer a aula com alguém capacitado também, né? A gente precisa procurar isso. E eu fico impressionada como tem gente igual que o Roberto falou. Até sabe nadar, mas assim, né? Quase de cachorrinho e vai lá e eu morrendo de medo, nada não sei quantos anos. Mas tem aí a questão que vocês, como profissionais, somente o Roberto que está lá no mar com a galera, de dar um stop na galera, né? Botar, olha, botar nos eixos, né? Porque o pessoal é igual criança, tem algumas pessoas que vão e não tem medo nenhum e tem que ter aquele respeito pelo mar. Você não tem medo nenhuma e não respeitar. Acho que algumas pessoas são meio sem noção e vocês, como profissionais, têm que puxar a rédea, né? Eu vejo muito isso. Isso que você falou é bem engraçado, assim, porque eu estou diariamente dando treino em águas abertas e as pessoas... Acho que a parte mais prazerosa de águas abertas é você fazer algum percurso diferente, né? Quero contornar a pedra, quero nadar de uma praia para outra. Algumas vezes isso é possível, outras vezes parece que é possível, mas não é seguro, e em outras situações não é possível. Então, o profissional capacitado, ele tem que saber, por muitas vezes, dar um passo atrás, assim, e mostrar para o aluno, ou então para a pessoa que nada, porém é leiga com relação aos conhecimentos do mar, que aquele mar, ele apresenta um risco, ele apresenta perigo. Não tem onda, mas existe a correnteza.
não está com onda, mas tem a previsão de entrar um vento 9 horas da manhã. Se você estiver fazendo uma travessia um pouco mais longa, você vai pegar esse vento forte no meio do caminho e não vai conseguir sair do lugar. Então, você vai passar num canto de pedra, que é onde tem uma correnteza, você vai passar entre duas pedras, que é bem perigoso. Uma barreira de coragem, você pode vir a se machucar. Então, são diversos fatores que têm que ser analisados antes da prática em si de águas abertas. É. E essa abordagem, de forma geral, assim, é colocada no livro também para dar uma chamadinha na atenção da galera? Aí, Patrícia, acho que eu estou falando Sim, demais. certamente. Não, certamente. Certamente. No capítulo que foi escrito pela professora Daniele Mello, da EasyFX, né, da Escola de Educação Física do Exército, ela aborda bastante essas questões. Que é isso, né? A gente sabe que muita gente acaba negligenciando, a gente vê às vezes a frustração, né? Ah, na aula de amanhã vai ser a travessia, a gente vai atravessar. Aí chega, o vento virou, mudou, aí você vê a frustração, você vê que às vezes tem alguns alunos que ficam lá, o professor, mas poxa, mas tem certeza que não dá? Tem certeza que não dá? Como já aconteceu uma vez, acho que foi o Roberto, né? Que salvou o pessoal que foi tentar dar a volta, não deu certo. Quatro nadadores estavam no canto da pedra, no canto da pedra da Praia do Diabo, entre a Praia do Diabo e do Arpoador, caíram numa vala e a vala jogando os nadadores em cima da pedra. Por sorte, a gente estava atravessando com um grupo e na equipe que eu trabalho, assim, nós priorizamos que, além de professor de educação física, ele seja guarda-vidas também. Não que isso seja uma regra para as outras equipes, para nada. Assim, é apenas algo que eu priorizo, que eu acho que efetivamente isso aumenta ali a capacidade da segurança aquática pela especificidade do trabalho. Eu atuo há 14 anos nas praias do Rio de Janeiro, especificamente no posto 8 ali em Ipanema, onde a frequência de pessoas na praia são de milhares de pessoas e eu fico olhando aquelas milhares de pessoas durante 12 horas. Então, eu acho que o meu campo visual, como guarda-vidas, está muito treinado, muito bem treinado para esse tipo de situação. O que também não impede de acontecer algum tipo de acidente durante a minha atuação como professor de educação física, que acidentes todos os profissionais estão suscetíveis. O que nós temos que fazer é procurar diminuir os riscos. Então, você diminui os riscos para diminuir a chance de acontecer alguma fatalidade, algum eventual acidente durante a sua aula, durante a prática. Assim, mas livre de acontecer, nós nunca estaremos, né? Vou pegar agora o gancho que a Claudinha acabou de falar dela, acabou de escrever aí. A equipe 15 é melhor do que 6. Tá puxando o saco do professor, mas tudo bem. Ela falou o quê que eu não ouvi? É a melhor equipe do posto 6. A equipe 15 é a melhor equipe do posto 6. Não, mas eu ia falar dela porque quando eu nunca tinha feito o percurso da Tijuquinhas, né? E eu sou, como eu sei dos meus medos, eu me conheço, então assim, quando ela me convidou para fazer, eu falei, e eu tinha ouvido falar, alguma amiga minha tinha feito um outro percurso com sei lá, se era só de grupo de amigos, alguma assessoria, enfim. Aí ela falou que a segurança não estava muito legal, tal, que ela ficou meio com receio, e ela tem meio os mesmos medos que eu. Aí quando a Claudinha me convidou, eu falei, será? Aí a minha amiga perguntou, será que dá para ir? Eu falei, olha, ela não pôde ir, só eu fui, né? Mas aí a Cláudia falou, não, a equipe 15 pode ir, todos eles são salva-vidas, super seguro. Aí eu confiei nela e confiei em vocês e fui, realmente foi bem bacana. Você levando a gente para fugir, fazendo zigue-zague para fugir e chegar no melhor caminho. Só complementando, Adê, assim, algo que tem me deixado muito feliz, a prática no Brasil de águas abertas ela é muito forte, né? Se você eu posso citar aqui N profissionais, muitos profissionais capacitados que estão fazendo um belíssimo trabalho, assim, espalhados
pelo Rio de Janeiro em si, tem o Sidney Pereira lá no canto, lá na Praia do Recreio, o próprio Posto 6 tem o Luiz Lima, tem o Renato Ribeiro, tem a equipe que vem nadar na Praia Vermelha. São Paulo nós temos Samir, Glauco Rangel, nós temos o Rogério Arapiraca, Fernando Pocente, nós temos assim, a Isabel Thomas em Rio das Ostras, que foi minha grande assim, inspiradora, foi minha primeira coordenadora em águas abertas. Quando eu comecei a trabalhar em águas abertas, trabalhei com o Luiz Lima e com a Isabel. A Isabel, eu ficava sempre injuriado com a Isabel, mas ela era tipo uma mãezona para mim, porque eu queria fazer o que eu queria, assim, da minha Eles aula. E botaram você no eixo. aí ela me colocava no eixo, vem cá, filho, vem cá. Não, você não vai dar essa aula, não. A aula vai ser essa aqui. Aí eu ia para casa, menina, injuriado. Ah, mas tem que ser assim mesmo. Mas a Isabel é, assim, um marco, né, da natação aqui no Rio de Janeiro, de águas abertas. Ela que trouxe a natação no mar aqui para o Rio de Janeiro. Assim, na minha concepção, não que ela tenha trazido, mas ela fomentou de uma forma excepcional. Então nós estamos bem servidos aí de grandes profissionais e grandes equipes. Graças a Deus. E Paty, já te chamando aqui de Paty, se me permite. Essa questão de pessoas com deficiência é abordada no livro também ou não coube nessa edição? Isso também está no próximo capítulo, no próximo volume, também ficou para o próximo. Mas a gente faz uma abordagem muito interessante também, que é o público de idosos, né? Porque muitas vezes a gente fala de natação em águas abertas e as pessoas acabam associando ao alto desempenho, né, ao rendimento esportivo. E na realidade, esse é um esporte muito democrático, né? Nós temos crianças que praticam natação em águas abertas, idosos, inclusive até a Thalita que escreveu esse capítulo acabou de entrar. Eu até ia falar, envelhecer bem, é isso? Isso, exatamente. A Thalita é super especialista em envelhecimento e a gente sabe dos benefícios da natação, né, em termos de função cognitiva, questão de socialização, de composição corporal. A gente sabe que intuitivamente, o envelhecimento está relacionado a uma série de déficits. Uhum. E a natação em águas abertas, a Thalita até fez uma pesquisa com os idosos, a equipe 15 tem uma turma de idosos, né, Roberto? E ela até entrevistou esses idosos. Sub-80. E os resultados foram muito... O sub-80. E os resultados foram muito positivos. Então, a gente também achou importante trazer essa abordagem, né, para mostrar que pessoas mais velhas, né, mesmo talvez tendo receio do mar, né, dessa imprevisibilidade que é a natação em águas abertas, né, que é possível essa prática, desde que seja feita de uma forma segura. Sim. E eles relatam esses benefícios sociais. Muitas vezes eles acabam até buscando a natação por essa questão da socialização, né? Essa é a verdade, mas a gente sabe que os ganhos vão muito mais além desses aspectos psicoemocionais. Roberto pode falar melhor, né, dessa turma do Sub-80. Essa turma do Sub-80, assim, são alunos que eu tenho um carinho, eu tenho carinho por todos, mas eu tenho um carinho enorme, assim, porque trabalhar com idosos, assim, particularmente, é fantástico. Eles estão sempre ensinando coisas pra gente. E a pandemia também trouxe isso de bom, assim, o gatilho, né, o start, durante a pandemia, e a equipe 15 e outras equipes foram autorizadas pela prefeitura para retornar com as atividades. E os idosos, eles estavam bem receosos, assim, as pessoas com mais idade estavam com receio de voltar ao contato com a sociedade, de transitar na rua, de como seria a prática, a chegada dela ali na equipe e o contato com as outras pessoas. Então, são muitas pessoas nadando, vou estar em contato, o risco é maior. E o que nós criamos, qual foi o pulo do gato, né, durante a pandemia? Os horários, eles são sempre
6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Nós reservamos o horário de 8h30 às 9h30 para a turma sub-80. São idosos que estão próximo à idade ali de 80 anos, a partir de 70, 75. Então, 8h30 eles chegavam, não tinham contato com ninguém, porque todo mundo estava nadando. 9h30, quando eles saíam, também não tinha contato com ninguém, porque todo mundo estava nadando, e eles ficaram super felizes que eles conseguiram voltar para a prática de natação, e isso fez bem para a saúde mental deles, fez bem assim para os aspectos sociais. Quando você pensa em socialização, muitos têm amigos ali, os amigos deles realmente são do convívio, do esporte, então são coisas que tinham se perdido com a pandemia e foram recuperadas com esse start de criar um horário para essa turma, e é uma turma bem engraçada, assim, porque eles nadam um pouquinho e batem papo, meia hora de papo. Nada mais um pouquinho, meia hora de... Também, né? E isso é muito legal, porque um fica brincando com o outro. Olha, eu tô com o meu marca-passo aqui, realmente ele tá com o marca-passo, o meu marca-passo aqui, ó, tá sentindo a água gelada. Aí o outro fala de alguma outra situação, de alguma coisa, e a aula vai fluindo, assim. É algo fantástico, assim, meu sonho é chegar a essa idade praticando esporte, nadando em águas abertas, que nem eles chegaram. Como que é o nome mesmo da que escreveu o capítulo, que é o Envelhecer Bem aqui? Thalita Cesaretti. É a Thalita Cesaretti. Então, a Thalita colocou que eles estão tudo com o pulmão em dia, já colocou aqui, e falou que eles inspiraram ela, que ela está com vontade de nadar, começar a nadar em águas abertas. Então, faz favor, Thalita. E a Claudinha colocando aqui também, que são uma inspiração, e tem os dois, eles nos inspiram de duas formas, né? Tem aqueles que, de repente, só nadavam em piscina e quiseram, né, ir para águas abertas, que tem um certo receio, porque é totalmente diferente, por eles serem mais velhos, eles têm esse receio, mas hoje é possível, como você colocou aí, cada vez mais vocês estão preparados para receber também. Aí, ó, tá falando que vai, hein? Ó, tá ao vivo aqui, vocês cobram dela depois. Pois é, o problema é que a gente fica escutando um monte de promessa, eu vou, né, Roberto? Um monte de gente promete que vai e não vai, né? Eu tô Agora, acostumado com isso, eu tô acostumado e eu já tenho feeling para saber quando a pessoa não vai. Quando eu recebo uma mensagem assim, ó, Roberto, eu vou amanhã, quero começar, quero nadar, depois eu quero correr, vou fazer abdominal, eu já sei que não vai. Não vai, quer tirar o atraso tudo num dia só. Não vai. E aí tem aqueles que já eram nadadores, que com essa idade continuam nadando mais forte que a gente, né? A gente conhece algumas personalidades aí, e que você não consegue, inclusive um deles, né? Não vou falar que ele vai ficar chateado, mas enfim, bom, ele sabe, né? Todo mundo sabe que ele fez 70, porque ele nadou a bisa com a filha dele para fazer... Humberto, né? E lá na tua travessia lá de Juquinhas, ele ficou do meu lado, não porque eu estivesse com receio, mas assim, eu tive que baixar o ritmo para poder me acompanhar. Então, eles continuam sendo inspiração. O Getúlio também, que estava lá na travessia, que nada hoje comigo lá no Chile. Outro dia com o mar revolto, ele fez uma raia, ele e um outro cara. Sabe você nadar no mar, no meio de uma raia? Os dois não me largaram, o Getúlio olhava o pé dele assim, ele fez as pernas, porque se ele batesse as pernas, ele não ia conseguir ficar junto comigo, né? Porque ele é mais forte. Então ele do meu lado, um outro amigo meu, não me deixaram sair, eu nadei na raia dos dois, assim, o tempo todo. Foi, aquela aula eu só fiz porque eles ficaram comigo. Eu tenho histórias engraçadas assim, mas vou contar uma só. Assim, o Humberto é uma grande personalidade, né, da natação, está sempre ali envolvido com o esporte, um grande nadador, super participativo. Todo dia ele está na água, às 6 horas da manhã já está. O Humberto vai com a boia dele, já está nadando, treinando. E o Getúlio, também eu dei treino participei de alguns treinos do Getúlio durante muito tempo. É engraçado que o Getúlio não tem aquele biotipo que você olha assim, caraca, super atleta, super nadador, né? Getúlio chega naquela calmaria dele, meio largadão, assim, andando devagar.
Aí eu estava com o pessoal, alguns nadadores do bombeiro, e outros nadadores, e tá o Getúlio lá na dele, os outros nadadores falando sobre o percurso, que iam nadar, que iam fazer acontecer, e o Getúlio lá na dele, o Getúlio já é mais longevo, né? Só olhando, assim, o Getúlio chegou quilômetros na frente de todo mundo, ficou lá sentado esperando. Ele tem uma noção assim, de navegação que eu nunca vi, nunca presenciei. Ele não erra uma boia, assim. E uma constância de nado, uma frequência de braçada que é muito... que é uma das coisas que faz a diferença na natação, né? Você tem uma boa frequência de braçada, ele tem aquele ritmo ali, é ritmado, aquele ritmo alto, constante, durante a prova inteira. O Getúlio é um fenômeno. Sou admirador. Não, e eu que ganhei ele indo lá para Zona Oeste, porque pelo menos eu tenho alguém para me agarrar em momentos de sufoco. Gente, eu nem sei quanto tempo está na live, estou sem relógio aqui, o Instagram não derruba mais a gente, mas de certo já deve estar, já chegamos acho que em 1 hora. Mas eu queria saber aí o que mais vocês queriam contar para a gente sobre o livro. A gente já falou um pouquinho geral, né? Vou tentar aqui. Mostra ele aí. O Marcelo Cabral falou que vai pegar ele no sábado, acho que é Marcelo, já falou aqui. Marcelo, professor da equipe 15, grande professor Marcelo. Pessoal, esse aqui é o nosso livro, o nosso filho, assim, nós estamos tratando com bastante carinho no momento. Eu trato com carinho de um filho, assim, porque ter o material impresso assim na mão é diferente, né, de quando a gente escreve no computador e ver o que foi produzido, o que está escrito, assim, a qualidade do material, já autoelogiando a produção. Posso falar um pouquinho do lançamento, ali? Sim, fala que vai ser esse sábado, né? O lançamento vai ser esse sábado, lá em Copacabana, na praia de Copacabana, no restaurante Venga, que fica ali próximo ao posto 6, às 10 horas da manhã. Vai ser um lançamento, acho que bem diferente de outros lançamentos de livro, porque muitos vão nadar e vão direto da natação para um lançamento, então vai ser um lançamento raiz mesmo da natação em águas abertas. O restaurante tem até um chuveirão do lado de fora para quem sair da natação e for direto lá para o lançamento. Nós teremos exemplares também à venda lá no dia. Estarei eu e a professora Patrícia Vigário. Vai ser um prazer recebê-los lá no dia. Vai ser um dia, assim, eu acho que vai ser o primeiro de muitos trabalhos e um dia muito feliz assim, para a gente. E o lançamento é muito aberto, é só chegar lá, como que funciona? O restaurante é aberto, o local é aberto, então é só chegar. O restaurante vai estar funcionando no dia, assim, normalmente, para quem quiser consumir, para quem quiser aproveitar. Já estou ali, vou ficar tem o lançamento, depois vou almoçar com a minha família. Então, vai estar tudo direcionado para isso, assim, tudo funcionando. Então, é só chegar. É às 10 horas, você falou? 10 horas. Isso, às 10 horas da manhã. A gente quis criar um ambiente bem próximo do que é a natação em águas abertas, né? Então, o nosso lançamento é em frente à praia de Copacabana, é na véspera do Rei e Rainha do Mar, que é uma prova importante, né? É no horário que geralmente as assessorias estão finalizando os treinos, então é para realmente aproximar o esporte à essência do livro, né? E o professor Roberto falou que nós estamos supervalorizando, na verdade é porque nós sabemos a qualidade dos profissionais que se empenharam para escrever os capítulos desse livro. O Roberto e eu somos os organizadores, nós escrevemos alguns capítulos, mas nós sabemos que esse livro não seria possível se não fosse a participação dos professores, né? Como a professora, nós já falamos aqui alguns, né? A Miriam Mainente, Daniele, o Guilherme Tucher, da UFRJ, a professora Thalita Ponce, Cesarete. Guilherme da UERJ, então, o Vitor da UERJ. Guilherme, eu tenho que falar todo mundo, a gente vai esquecer de falar.
Então, foi um livro que foi pensado e que foi planejado com muita cautela e pensando em oferecer o melhor para esse esporte que a gente sabe que merece que tenham coisas né, informações de qualidade. Então, foi um livro que literalmente deu muito trabalho. Você falou, né, a questão da deficiência. Ele era o último capítulo, mas a gente queria lançar esse ano ainda. Eu falei, Roberto, para lançar esse ano é melhor a gente passar a deficiência para o próximo capítulo, né, que tem muita coisa para falar e a gente... Capítulo não, volume. E a gente coloca para o próximo. Enfim, então, como ele falou, né, foi planejado aí com muita cautela, com muito carinho, e a gente espera que realmente aí as pessoas gostem e principalmente coloquem em prática as informações que são apresentadas nele. Não, E aí a gente espera todo mundo, né, no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Vamos ver se eu no restaurante. porque eu tô fora, né? Eu vou ter 2 dias para treinar para o Rei e Rainha só, né? Tô 2 semanas praticamente sem nadar. Consigo nadar 2 dias aqui, mas nem a distância do que eu vou nadar. Mas não vou filar uma aula lá na equipe 15 e depois vou pro. Fique à vontade. Está super convidado. Obrigada. Mas é isso mesmo. Acho que tem muita informação ainda que está muito deficiente no mercado. Quando você deu o exemplo da hidratação, eu também que ainda sou preparada, mas assim, a corrida você sabe, você sente a sede, né? E você bebe. Agora na água, quando eu comecei a fazer as provas mais longas de natação, eu procurei nutricionista para me orientar, mas mesmo assim ainda não são todas, né? E assim, para quem vai fazer corrida, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Agora, para quem vai nadar, aumentando distância, você fica meio perdida. Eu ainda não. Eu passei fome, assim, mesmo seguindo o que a Nutri passou, eu ainda passei fome, entendeu? Eu ainda não me adaptei qual que é a melhor forma. Agora, para correr, não. Posso sair para correr e isso já sei a melhor estratégia. Então, tem um campo enorme aí que vocês estão desbravando também, é muito legal para todos nós. E aí muitos perguntam, Alessandra, o que poderá encontrar no livro, né? Qual o grande diferencial do livro? Então, aproveito para falar aqui, assim, em 30 segundos, tentar falar bem rápido do diferencial e, ao mesmo tempo, aproveitar para agradecer todos os profissionais, como a professora Patrícia falou. Nada seria possível sem a participação deles. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a segurança aquática em águas abertas, que é um capítulo que foi escrito pela professora Daniele Mello, que é da Escola de Educação Física do Exército, Fabrício Di Masi, que é da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Gabriel Costa e Silva, do Colégio Pedro II, o Spillman, que é da Sobrasa, que nem precisa nem falar, né? Sim, é um profissional que a gente não precisa nem comentar sobre ele. Periodização do treinamento esportivo, professor Dr. Guilherme Tucher, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu orientador aí do grupo de pesquisa, lá do doutorado. Sistema cardiorrespiratório, as melhoras na aptidão cardiorrespiratória do nosso condicionamento, escrito aí pelo Guilherme Fonseca e o professor Vitor, ambos da UERJ, Laboratório de Pesquisa. Aspectos nutricionais, Patrícia Marques, doutoranda da UFRJ, perfil glicêmico, Thalita Ponce, doutoranda da UFRJ, composição corporal, professora Miriam e Guilherme Toster, ambos da Escola de Educação Física do Exército, aspectos psicoemocionais, professora Patrícia Vigário, Thalita Cesaretti, do Envelhecer Bem, que é especialista em longevidade. Nós temos uma médica, a Dinar Santini, é assim que pronuncia corretamente, professora Patrícia? Diana. Diana, eu sempre erro a pronúncia do nome dela. Porque tem muitos legais. Escrevendo sobre o perfil lipídico e doenças cardiometabólicas. E, no último, a participação aí do professor Mano, que é um professor bem conhecido na área de natação, ligando aí a parte da natureza, da fé, da espiritualidade e o contato com a água num só capítulo. Que legal, poxa, nossa, vocês conseguiram fazer realmente uma visão holística
do, no livro. Não, legal esse negócio. Nossa, não tem como eu não conectar e não lembrar. Primeiro, boa noite, Arthur. A tua irmã já entrou aí, a Luísa Pedrosa estava aí também. Agora o Arthur entrou, não sei se entrou e saiu, mas tá aí que ele entrou. Já falamos de você, Arthur. Já falamos do Arthur. Isso é um fenômeno. Não envelhece, não continuar nadando, garoto. Exatamente. Temos medalhista paralímpico agora assistindo a gente, fiquei até nervosa agora aqui. Fica não, que legal, que bom. Bem-vindos aí. E você ia falar esse negócio do humano, né? Que você falou que em relação com a natureza, uma visão mais assim também espiritualista. Eu estava conversando com um nadador de Resende uma outra vez, acho que ele é fisioterapeuta, e ele comentou isso parece que é Deus conversando com você. O Arthur tá aí ainda. Você sente realmente, né? E muitas pessoas que eu conversei falam isso realmente, né? Então, quando eu fiz a Bispa, já que a gente falou lá, não tem como você não imaginar que Deus está em todos os cantinhos lá, porque eu estava nadando, começando a ficar com medo que eu ia entrar no mar à noite, eu tinha feito um treino à noite só, mas o que eu procurei perceber? Eu olhava para trás, assim, o sol estava se pondo, eu olhava para frente, a lua surgindo, falei, presta atenção no ambiente, na natureza, tenta se conectar com o aqui e agora para poder se acalmar e ficar melhor. Então, eu acho que, sei lá, imagino, né, pelo título só, o que ele trouxe tem um pouco a ver com a gente se conectar dessa forma e ajuda demais a gente, né? Cada um tem uma forma de conexão, eu observo muito isso, eu fico observando de fora, né? Cada pessoa que chega ali para nadar no mar, ela tem como se fosse, eu chamo meio que um ritual, cada um tem o seu ritual particular. Algumas pessoas sentam à beira do mar e tem aquele minuto de concentração, outras fazem seu aquecimento mais sozinha, outras querem bater um papo, socializar, outros vão ali, dão aquele primeiro mergulho, aquela primeira conexão, né? E essa conexão com a natureza realmente ela acontece. Nós estamos num mundo assim informatizado e um mundo corrido que tem nos exigido muito e tem por muitas vezes trazido problemas para a nossa saúde mental, né? Então, o contato com a natureza ali é uma forma de nós cuidarmos dessa saúde mental, cuidarmos da nossa espiritualidade, nos conectarmos realmente, de fato, com a natureza. Essa é a parte boa. A única parte ruim é para os professores que treinam. Nós, enquanto técnico, tentamos treinar a navegação dessas pessoas, elas estão conectadas com essa natureza. Eu estou falando, a boia está ali. A boia está ali. Ele está nadando conectado com o Deus dele, com a natureza dele. Quando vê, está lá na esquerda, lá totalmente distante do nosso ponto de referência. Essa é a única parte que não é muito da conexão com a natureza. Ó, o Arthur falou que está ansioso já para ler o livro, eu também. Eu já vou. Ó, vocês vão estar domingo lá também ou não? No Rei Rainha? Estaremos. Então já levam para mim, guarda, porque eu não tenho certeza se eu consigo no sábado, porque eu chego na quinta, tenho que nadar. Mas pode levar para mim que eu vou querer um já encomendado, por favor, autografado pelos dois. O Arthur, ele está aqui na página 8 do livro. Arthur Pedrosa deu a volta de toda a extensão, já estou dando spoiler. Toda a extensão da Ilha Grande, 23 horas e 19 minutos. Arthur Pedrosa está aqui, ó, na página 8 do livro. Ele não sabia que estava aí, não? Não. Ele tem que autografar um pra gente também, né, Roberto? Olha aí, Arthur, que legal. É isso aí, tem que referenciar mesmo essas pessoas que estão aí também ajudando a impulsionar as águas abertas. Gente, olha, só antes de encerrar, eu queria perguntar para a Patrícia, já que você falou que foi ela que escreveu o capítulo,
a parte do teu capítulo, pelo título assim, que eu peguei, tem a ver com essa coisa justamente da parte emocional e de trabalho mental, que eu tenho isso aí, poxa, muito bacana, é primordial. Fala um pouquinho sobre então, esse capítulo que eu quero, agora fiquei curiosa, porque isso muito me interessa. Esse capítulo ele é até interessante porque ele resultou também de uma pesquisa que nós fizemos com os próprios alunos da equipe 15. Foram 94 participantes e nós aplicamos questionários, primeiro pensando assim, quando você pensa em natação em águas abertas, quais são as palavras que te vêm à mente? E as palavras mais frequentes foram liberdade, saúde, natureza, alegria. Então, a gente reforça essa importância do contato com a natureza para a busca desse esporte. E fizemos algumas perguntas do tipo, a prática de natação em águas abertas melhora minha autoconfiança, melhora minha autoestima. E aí a pessoa deveria, né, responder sim, não, concorda, discorda, enfim. E aí o que nós observamos é que, majoritariamente, pensando nesses aspectos psicoemocionais, ansiedade, depressão, alegria, tristeza, insegurança, majoritariamente, mais de 95%, para todas as questões, nós tivemos respostas positivas, independente da faixa etária e independente do sexo. Então, tanto homens quanto mulheres apresentam uma melhor autoestima, uma melhor autoimagem, uma melhor autoconfiança. Uma questão muito interessante também é que nós fizemos a pergunta, qual foi o objetivo, né? Por que você escolheu nadar no mar? E muitas pessoas escreveram que era exatamente pelo enfrentamento do medo do mar. A Deli até escreveu aí, em algum momento, eu gostaria, se eu não tivesse medo do mar, eu iria experimentar. E esse é o motivo que muitas vezes as pessoas acabam buscando, né? Porque nós vivemos, né? Nós moramos, uma boa parte, mora perto do Rio de Janeiro, tem uma grande faixa litorânea, né? É um ambiente agradável, mas muitas pessoas têm esse receio. E aí, muitas vezes, esse receio, esse medo é o fator que impulsiona a busca por essa modalidade. E aí foi muito interessante, né, ver esse percentual que busca para enfrentar o medo. Mas, de modo geral, os aspectos psicoemocionais são influenciados positivamente, né? Como eu falei para você, independente da faixa etária, nós entrevistamos, a Adeli vai de mão dadas comigo. Boa, Adeli, vambora. Você vai se descobrir uma ultramaratonista aquática. Assim, que legal. E nós entrevistamos, né, pessoas a partir dos 18 anos, foram só adultos, e o mais velho, se eu não me engano, a pessoa mais velha tinha 70 anos, 72 anos, se eu não me engano. E nós tivemos esses resultados positivos nesses dois extremos, né, de faixa etária. Então, reforçando mais uma vez a importância, não só em aspectos físicos, mas nesses aspectos psicoemocionais dos praticantes. Eli, estou esperando você contada comigo, hein? A Valéria aqui dando o depoimento dela. A Valéria é uma amiga do Rio que eu conheci. Ela sempre tive muito medo do mar. A Alessandra está espantando ele na amarra. Eu nunca nadei com ela, mas eu fico forçando ela. Aí eu falei, vem, quando tá devagarzinho. Mas ela fez o caminho certo. Ela procurou um professor, ela nada na piscina, e procurou um professor que praticamente é personal, tem poucas pessoas, e leva eles quando o mar tá mais calmo para aos poucos conseguir colocar essas pessoas que têm um certo receio e estão aprendendo a nadar ainda, né? Mas ela tá lá, outro dia com a água, acho que 17 graus lá. Ela estava sem roupa de borracha, ficou um pouquinho, estava entrando para treinar, ela entrou com o professor dela, ficou um pouco, então é super, super válido o que ela está fazendo certinho. E falei para ela, daqui a pouco ela está fazendo travessia com a gente. É engraçado que tem professores Daí a que estão... importância, né, de a gente procurar... desculpa. Nada, pode falar, professor. Não, daí a importância da procura de um profissional especializado, né? Porque se a pessoa já tem um receio e ela tem uma experiência não muito boa inicial, essa experiência vai ser ainda mais traumática. Então, o risco que ela tem de não se aproximar dessa atividade é cada vez maior, né? Então, por isso, é importante buscar uma assessoria esportiva,
que as pessoas que trabalham nas assessorias esportivas tenham esse profundo conhecimento. Nadar na piscina é totalmente diferente de nadar no mar. Nadar no mar, cada dia é uma experiência. Às vezes, no mesmo dia, já aconteceu, né? A gente começar uma travessia, o mar estava de um jeito, Sim. No meio da travessia, um milkshake lá, você tá lá chacoalhando, você fala, caramba, e você tá ali. Depois volta calma de novo, então, daí a importância, né, de nós sermos orientados por profissionais que realmente entendam sobre o tema. E aí a maior experiência que eu tenho nessa parte, assim, cada um tem uma metodologia de ensino, tem professores que estão começando, aí eles perguntam, pô, Roberto, eu começo por onde? Qual é a metodologia? Não existe uma receita de bolo, assim. Cada pessoa, cada pessoa tem um tipo de medo, um tipo de apreensão, uma particularidade a ser trabalhada. O que eu observo muito em comum é que qual é o maior medo das pessoas para começar a nadar no mar, assim, ou começar a nadar? O medo de se afogar, o medo de beber água, de não se sentir seguro ali naquele ambiente. Então, para essas pessoas que começam assim do zero, a primeira coisa que eu procuro ensinar é a boiar, a flutuar, a simples ficar com a cabeça fora d'água. Porque isso dá um alívio para a pessoa, dá uma sensação de segurança. Caramba, eu estou conseguindo flutuar, estou conseguindo boiar e não estou bebendo água, não estou me afogando, eu estou aqui segura. Então, é você passar a segurança para essa pessoa de uma forma mais calma, assim. Canalizar aquilo que ela tem de bom e tentar diminuir aquilo que ela tem de medo e de receio. Essa eu acho que é a receita principal para você atingir os seus objetivos ali quanto ao ensino da natação. E deixa eu vender meu peixe aqui também, né? Porque eu também, igual a Patrícia falou, né? Você achou tão legal o trabalho todo das lives que vocês estavam fazendo, o Roberto, e você canalizou e vocês conseguiron montar o livro. E eu, justamente inspirada por esse meu medo, e eu aprendi muito, e hoje eu consigo tá melhor e evoluir no esporte que pratico aí. Semana retrasada eu fiz um webinar, reuni 15 pessoas, 15 profissionais, psicólogos, médicos, atletas, para falar de medo. Medo de forma geral, não só de águas abertas, mas que trouxeram essa questão da importância do autoconhecimento, a importância de você estar procurando um psicólogo do esporte, ou um psicólogo, ou uma terapia, ou alguém para te ajudar a quebrar suas barreiras e ver qual que é o melhor caminho para você conseguir fazer o seu esporte preferido, né? Isso foi muito legal. Webinar, fiquem ligados no Segue Ali, porque ele vai estar à venda depois, mas não ao vivo. Mas foi muito legal e foi inspirado no que eu aprendi, no meu autoconhecimento com vocês todos aí que vão passando essas coisas para a gente. E por isso que hoje eu não saio, eu consigo respirar e perceber que dá para ficar, se o professor está lá falando, que antes... Roberto, mesmo o Cid falando que dá para ficar, não adianta que eu não queria ouvir o professor. Minha respiração ia lá para a altura, eu queria sair da água. Não tinha jeito. Então, hoje não. Hoje eu consigo respirar e entender que dá para ficar menos apavorada e continuar nadando. Mas, eu comentei, teve aquele dia que o Getúlio tinha ficado mal, né? Se ele saísse de lá, aí o professor preferia que fosse, mas eu precisava estar assessorada lá, né? Alguém grudadinho em mim. Mas é muito importante isso mesmo. Gente, é muito, muito legal o que vocês estão trazendo. Então, separem meu livro para domingo e galera aí. E depois, para quem quiser comprar, vocês já sabem como vai ser, quem não é do Rio de Janeiro, falar alguma coisa sobre isso. Pela página da editora, Editorial Casa, foi a editora que produziu a obra, diretamente no site da editora já está rolando a pré-venda, ou então pode contactá-los pelo próprio Instagram. Ou então pode entrar em contato no meu Instagram particular, no Instagram da professora Patrícia, e nós daremos um jeito aí de fazer o livro, fazer a obra chegar até a pessoa que esteja interessada. Muito legal.
Então, pessoal, olha, foi um prazer conhecê-los. Vou conhecer a Patrícia, então, Coloquei, pessoalmente. Ah, colocou aqui. coloquei aqui no chat a Editorial Casa, que é um Insta da nossa editora. Ah, bacana, então. Então, eu espero conhecê-la no domingo. Sábado eu não vou garantir, se eu estivesse no Rio tranquilo, mas estou chegando aí no susto na quinta. E, Roberto, será um prazer revê-lo. Adorei aqui o nosso bate-papo. Vai ficar gravada a live, depois eu vou jogar no YouTube, passo o caminho para vocês também. A Deli aqui, eu não sei o nome dela, a que falou que tinha medo no mar, já Deli. colocou o caminho aqui também, da Editorial Casa do site, muito legal. E então nos vemos domingo. Parabéns para vocês, foi muito legal e o livro deve estar sensacional mesmo. Estamos todo mundo ansioso aqui, pelo menos quem está acompanhando já pela live, para ler. Vai entrar na fila, aí vou botar na frente do que eu estou no meu caminho andado aqui. Que bom, muito obrigada, Alessandra, pelo convite, foi ótimo, obrigada pela oportunidade, foi ótimo te conhecer. Sábado, domingo eu vou nadar 500 metros, mas estarei lá nadando. Roberto, só isso? Ela é tua aluna ou não? É porque ela é velocista, vai nadar sprint, vai nadar o sprint. Olha, enquanto ela nada 500 metros, daqui a pouco ela desconta das corridas. Maratonista, correu 43 quilômetros. Ela esconde. Olha a gata passando aqui. Olha o gato passando na frente. Olha o gato passando. Não, deixa eu contar rapidamente. Na verdade, eu ia fazer o Beach Biathlon, né? Essa minha inscrição eu tinha comprado antes da pandemia, estava ótima. Aí, enfim, veio a pandemia, não estou mais treinando como estava antes. Eu acabo priorizando a corrida. A água gelada, eu não consigo suportar água gelada. Então, vou contemplar lá os 500, enfim, para participar dessa festa. Eu, com a pandemia, fiz ao contrário de você, Patrícia, porque eu também sou maratonista, mas eu estava inscrita na Maratona do Rio, joguei para o ano que vem, porque eu não estava correndo nada, e aumentei as distâncias na água. Então, eu fiz o contrário esse ano. Eu estarei presente na areia, com a tenda da equipe 15 montada, e alguns exemplares lá do livro. Quem quiser no domingo também estarei com alguns livros. Alessandra, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por nos receber, por abrir esse espaço para a gente estar conversando sobre águas abertas e, de alguma forma, nos conectar aqui com pessoas de diversos lugares, pessoas ligadas ao esporte. Apareceu muita gente boa aqui da natação, são treinadores, são nadadores, apareceu gente do esporte adaptado, apareceram profissionais que não são da área da natação, mas estão diretamente ligados com o esporte, ligados com saúde. Então, realmente, o esporte conecta, né? Com certeza. O esporte conecta de uma certa forma, e eu agradeço pela oportunidade aí e o espaço que você nos deu. Foi um prazer. Ó, e o Arthur também já escreveu aqui para você guardar o livro dele, hein? Acho que ele deve estar no Rei Rainha, né, Arthur? Com certeza. Então, obrigada, boa noite. Valeu. Beijo grande. Obrigada. Boa noite, Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.